Nas últimas semanas eu tenho amado assistir It, Bem-vindos a Derry, que é essa nova série aí do universo de It, que tá expandindo a mitologia dos filmes e realmente trazendo a origem do Pennywise. Até porque os filmes já abordaram muito sobre a história que a gente já conhece ali do livro, que é a história sempre central, mas eles voltaram um pouquinho aí e estão contando como o Pennywise começou a matar lá em Derry, e também toda a origem cósmica dele, qual o ponto de partida pra ele começar a matar, fazer as vítimas dele. Então eu tô curtindo a forma mais bem desenvolvida que a série tá trazendo isso, porque eles estão realmente colocando pecinha por pecinha sem correr. As coisas estão sendo feitas aos poucos, e com os 2 primeiros episódios já lançados até então, a gente já tem uma base muito forte pra história que a gente vai acompanhar ao longo dessa primeira temporada. E eu sei que eu não fiz um vídeo só pro primeiro episódio, e sinto muito, tá, gente? Eu gravei o vídeo, mas eu não consegui editar, e eu perdi o time. E enfim, eu vou tentar fazer um apanhado do que eu falei no primeiro vídeo nesse segundo, e falar sobre o segundo episódio, porque eu realmente tô gostando muito da série e quero compartilhar algumas coisas aí com vocês. Eu sei que tem muitos criadores falando também sobre essa série, mas eu queria que vocês ouvissem o que eu tenho a dizer sobre ela. Mas antes de eu falar sobre ela, já clica no botão do like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e me conta o que você está achando da série, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Bom, a série começa com a gente conhecendo o Matthew, um menino que tava ali no cinema e ele não tinha pagado o ingresso, então ele acaba saindo correndo quando ele é descoberto, e ele encontra no meio do caminho uma família de comercial de margarina andando ali num carro na estrada, e essa família fala: garotinho, entra aqui que a gente te dá carona. Quando ele entra no carro, ele percebe que essa família não bate muito bem. Que a gente tem um menininho com o olho torto igual o Pennywise. Segundo, que a mãe começa a falar pro menininho soletrar umas coisas esquisitas. E terceiro, que a mãe tem um bebê ali no carro, e esse bebê é um pequeno Pennywise, uma pequena coisa. Sim, esse bebê é a representação do Pennywise. Até porque o Pennywise com a forma de palhaço que a gente conhece aí vai aparecer só mais pra frente aí na série. Enquanto isso, o Pennywise vai atormentar as crianças e tentar capturar elas com os traumas que elas têm. Principalmente, por exemplo, o Matt, que tem ali umas questões envolvendo a família dele. Então o Pennywise usa essa fragilidade familiar dele contra ele, e toda essa cena acaba se tornando uma abertura icônica pra essa série, que eu pelo menos não vou esquecer por um bom tempo. Aquele bebê ali, demônio, esquisito, voando no carro, com cordão umbilical assim de um lado pro outro, gente, pra mim foi cinema, pra mim foi uma cena incrível. Na verdade, essa série, a cada novo episódio, entrega uma cena mais incrível que a outra. Então é difícil a gente ranquear qual é a melhor, mas essa daí pra mim foi uma abertura memorável. E depois 4 meses se passam e a Lily começa a sentir o peso da perda ali do Matt, porque o Matt gostava dela. E ela sabia disso, e ela pensa: se eu desse mais atenção pra ele, talvez isso não tivesse acontecido. E a Lily não só tem essas questões envolvendo o sumiço do Matt, como ela também tem questões envolvendo a morte do pai dela, que ainda impacta muito nesses sentimentos que ela tem envolvendo perder uma pessoa próxima, que no caso o Matt não era tão próximo, mas ainda assim ela sentia que era. Então acabou que esse sentimento conflituoso dentro dela trouxe muitas coisas pra cabeça dela que ela não imaginava. E aí quando ela tava nesse turbilhão de emoções, ela começou a ser atormentada por um barulho que tava vindo do cano do banheiro dela. E aí ela via até um dedo do Matt saindo, e ela ouviu uma voz dele e ela também ouviu uma voz dele dentro do cano, então ela pensou: opa, alguma coisa esquisita tá acontecendo aí. E no dia seguinte ela até fala pra Marge, que é a melhor amiga dela, que assim, como amiga igual a Marge não precisa nem de inimiga, né? Porque a Marge é péssima. Mas eu ainda gosto dela porque ela tem um desenvolvimento interessante ao longo da temporada. É uma personagem interessante, é assim que eu vou definir pra vocês. Porque pra quem não sabe, eu já tinha recebido os episódios aí de Derry antecipadamente, então eu já sei o que vai acontecer, por exemplo, no próximo episódio, mas eu vou deixar no off, tá, gente? Não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Só que o ponto é que quando a Lily compartilha o que ela queria com a Marge dá uma cagada pra ela, e ela se junta ao Phil e ao Ted, que também tinha uma conexão com o Matt, pra ir investigar ali um pouquinho mais sobre Derry, sobre o próprio cinema, que foi o último lugar onde ele foi visto, e até a pequena Suzy, que é a irmã aí de um desses meninos, acaba indo junto com eles nessa investigação, e eles esbarram com a Ronnie no meio do caminho, que é filha do projecionista do cinema, e a Ronnie já tava vendo algumas coisas esquisitas, assim como a Lily também teve umas visões. Então assim, ela sabe que tem algo acontecendo ali em Derry, e quando todas as crianças vão juntas ali no cinema investigar um pouco mais, e a própria Ronnie coloca ali um filme pra eles verem, pra ela provar o que ela tava vendo, eles olham pra tela e veem o Matt dentro do filme, e assim, o Matt não tava naquele filme, como que ele estaria ali? Então isso é muito bizarro, e o Matt joga pela tela o bebê mutante que tava lá no carro que atacou ele pra atacar as crianças, mas ali na tela não era o Matt, gente, era só o Pennywise usando a identidade do Matt, porque as crianças estavam procurando ele. E acabou que esse bebê causa a morte de 3 dessas crianças, e é uma morte brutal, assim, o bebê dilacera uma no meio, o outro é destroçado, e a pequena Suzy também acaba sendo morta de uma maneira que só o braço dela fica na mão da Lily. E a própria Lily, que já tava traumatizada por conta do pai dela que morreu, fica ainda mais bitolada com a morte de 3 amigos dela na frente dela. E aí acaba que a Ronnie aparece ali na sala de cinema, resgata ela antes que o bebê ataque ela, e depois os corpos desaparecem e a polícia fica: tem sangue, mas não tem corpos, o que aconteceu?
Vamos culpar o projecionista, o pai da Ronnie. E aí entra o conflito que a série quer tanto abordar nas entrelinhas, que é sobre o racismo que acontecia nessa época, lá nos anos 60. Até porque, assim, a gente sabe que os negros já estavam sendo introduzidos na sociedade, né, nessa época, mas ainda o racismo existia, não era uma coisa que foi apagada do nada. Era uma coisa que estava sendo introduzida aos poucos na sociedade naquela época. Então a gente vê o impacto do racismo afetando muito os seus personagens, né, principalmente a Ronnie, o pai dela, a família que acaba sendo introduzida no segundo episódio. E aliás, já vamos começar a falar do segundo, porque o final do primeiro é a cena ali do cinema, e o segundo já começa com a Lily gritando na cama e tendo um pesadelo com o que aconteceu no cinema, então a gente revê a cena das mortes das crianças. E enquanto isso a gente vê um outro enredo da polícia tentando investigar o que aconteceu no cinema e tentando jogar a culpa ali nas costas do pai da Ronnie. E eles jogam a culpa na cara dura, tipo, não é uma coisa assim, ai, vamos investigar pra jogar a culpa, não, é tipo assim, como a gente pode culpar ele? Vamos dar uma pressionadinha na Lily. E próximo ao final do episódio, depois da Lily dar umas surtadinhas na escola, que já a gente fala disso, ela acaba meio que falando pro policial que ela não viu com toda certeza quem foi que causou o rolê lá no cinema, porque ela não poderia falar que foi um bebê mutante que matou os amigos dela. Até porque senão ela seria levada pro Juniper Hill, que é a instituição psiquiátrica que ela ficou internada por conta da mãe dela achar que ela teve um surto psicótico depois da morte do pai dela, que foi uma morte bem esquisitinha na fábrica de conservas, né, de picles ali em conservas que ele trabalhava. Tipo, eu achei meio cômico, desculpa. Eu sei que era pra sentir alguma coisa, mas acho que foi a coisa mais cômica da série até então. Tipo, morrer numa fábrica de conserva de picles foi complicado. Mas eu ainda acho que vai ter talvez uma reviravolta em torno dessa morte, talvez tenha uma explicação ao longo dos episódios. Talvez exista, talvez não, fica aí jogado no ar. Mas essa morte impacta muito a Lily, tanto que a gente vê o quanto isso mexe com ela quando ela vai ali pra escola e conversa com a Marge, né? E a Marge meio que fica tipo, amiga, para de ser esquisitinha, sabe? Tipo, as populares não gostam disso, amiga. E a gente tem que ficar junto com as populares, que a Marge toda hora tenta ser ali. A Maria vai com as outras, com as populares. Tenta sempre ser incluída por elas no grupinho, sendo que as populares estão cagando pra ela. Mas ela tá sempre ali lambendo as populares. E a Lily tá cagando pras populares, sabe? A Lily só tá ali meio que preocupada com o sumiço do Matt, também com esse rolê do pai dela. E depois a Ronnie aparece pra falar com a Lily e perguntar, tipo, minha filha, o que que você falou pra polícia? Porque a polícia tá na cola do meu pai, assim, achando que é ele, mas a gente sabe que não foi ele. Você me disse uma coisa, eu não vi o que aconteceu, só sei que aconteceu alguma coisa muito doida. E a Lily fica pra ela, tipo, eu não posso falar nada do que eu vi, porque senão eles vão me jogar em Juniper Hill de novo, E ela dá uma surtadinha na escola e depois ela acaba sendo levada pra delegacia e o policial, nesse ponto da história, faz ela fazer uma confissão errada e colocar meio que uma incerteza no que ela viu pra eles poderem prender o pai da Ronnie como um suspeito de ter desaparecido com as crianças. E assim, eu estou super adorando a forma com que essa atriz que interpreta a Lily tá entregando muitas nuances pra essa personagem. E aí eu entro no ponto da cena do mercado, que é a cena onde a gente começa a ver que o Pennywise tá mexendo com a cabeça dela, principalmente porque os corredores são criados pelo Pennywise. Ela tá andando, eu acho que num nada, e aí tem um monte de pessoas ao redor dela que estão observando ela com uma cara estranha e com um olhar estranho, de uma forma estranha. Os corredores meio que vão se fechando, ela vai ficando encurralada, e aí ela fica presa no corredor onde ela vê ali uns cereais com a cara dos amigos dela que morreram no episódio passado, e depois ela fica presa com picles em conserva. Tipo, vários picles em conserva ao redor, e um desses picles em conserva tem a cara do pai dela dentro dele, que ela joga no chão, o pai dela se desfaz ali no chão. E depois ela começa a ser presa por um tentáculo que parece que o pai dela é uma lula gigante, tentando abraçar ela e assustar ela. Então assim, o Pennywise tá mexendo com essas crianças com seus piores medos. E eu tô gostando demais disso. Não só porque o CGI tá legal e tá realmente bem bizarro, mas porque eu acho que essa é a essência do Pennywise, sabe? Não é só o palhaço que a gente vê nos filmes, é realmente o terror psicológico que ele causa nas crianças. Então a série tá acertando em cheio em tudo isso. E a gente vê que esse surto que a Lily tem no mercado acaba fazendo a mãe dela levar ela pra Juniper Hill. E esse enredo dela acaba nesse momento, com ela sendo jogada, e o próximo episódio a gente vai ver o desenvolvimento dela lá dentro dessa instituição e como o Pennywise vai usar isso ainda mais pra mexer com ela. Mas eu vou deixar em off. Mas ainda, já que estamos falando do Pennywise atormentar as crianças, é claro que eu preciso mencionar a melhor cena desse segundo episódio, que é o momento onde a Ronnie acaba deitando ali na sua cama, o lençol dela começa a engolir ela como se ela estivesse dentro de uma placenta, e ela tenta escapar, começa a cair gosma na cara dela, e ela percebe que ela tá dentro da placenta do It, que no caso tá representando aqui a mãe dela, que ela matou no nascimento, que não foi culpa dela, obviamente, né, mas ela acabou morrendo, e a Ronnie sente muito essa mágoa de ter ali
ali sido a responsável indiretamente pela morte da mãe. E o Pennywise usa essa angústia que tá dentro dela guardada há anos contra ela, fazendo ela ficar ali grudada com ele, com o cordão umbilical, e ele puxando ela tendo que rasgar o cordão umbilical sozinha, e ela ficando cheia de placenta, e estando ali meio que dentro desse terror psicológico com a mãe dela, falando que ela é a culpada dessa morte. E, gente, a gente vê até os olhos do Witch nessa cena, dentro ali da barriga devoradora, que foi muito bem feita. Tristemente foi só CGI essa cena, né? Não teve muito efeito prático. Acho que com o efeito prático até funcionaria melhor. O efeito prático foi muito mais no cordão umbilical e na maquiagem que ela tava usando, mas em si a barriga com a boca e os olhos e tudo mais foi mais efeito visual computadorizado. Porém, a cena, num geral, foi boa, foi intensa, foi angustiante, foi tenebrosa. E eu acho que é isso que a série tá entregando a cada novo episódio. Cenas tenebrosas, cenas que a gente realmente imerge na loucura que Pennywise tá causando e a gente fica investido naquilo. Então, pra mim, a cena da Lily no mercado e da Ronnie dentro do quarto foram as melhores cenas desse segundo episódio. Mas, ó, a gente não pode esquecer da introdução dos Hanlon aqui nesse segundo episódio, que foi a família ali que tentou ter a vidinha suburbana perfeita, enquanto o Leroy tava trabalhando ali na base militar ao lado de Derry, e essa está envolvida com o surgimento recente do Pennywise. E, novamente eu digo, isso vai ser desenvolvido ao longo dos episódios. Mas esse episódio já deixa um pouco mais claro isso. E também traz muito do contexto do porquê o Leroy foi atacado lá no primeiro episódio. Que a gente vê aquele ataque muito do nada ali na base militar. E esse ataque foi orquestrado pelo chefe da base pra testar ele, pra saber se ele era confiável pra entrar no projeto secreto que envolve um estudo sobre o passado de Derry, envolvendo principalmente todo o rolê de Guerra Fria que tava acontecendo naquela época. E talvez eles queiram usar essa entidade sobrenatural que eles provavelmente sabem que existe ali em Derry como uma arma antes que a Guerra Fria chegue até eles ou que um míssil chegue ali. Então, talvez eles estejam focando nisso, em toda essa busca que eles estão fazendo, tanto que eles desenterram ali um carro no meio do nada. E a gente vai ver mais coisas sendo desenterradas, mais segredos sendo desenterrados ao longo dos episódios. Mas todo o enredo do Leroy vai ser muito focado nessa base, que é muito importante pra história, então foquem muito nesse enredo, não deixem ele de lado. Porém, ele também tem todo o drama familiar dele, com o filho, com a mulher. E assim, a Charlotte é maravilhosa, o caos acontecendo em Derry, e ela não abaixando a cabeça. O menino apanhando lá do outro lado da rua, e ela foi lá defender, falar: "Fios, o que vocês estão fazendo batendo no menino? Sai daqui, zarpa, zarpa." E assim, gente, diva, né? Diva, ela arrasou demais. E ela sabe que tem alguma coisa esquisita acontecendo em Derry, mas ela não vai abaixar a cabeça não, que ela é fodona. E enquanto Will é o filhinho banana desse casal, que gosta de ciências, não gosta muito de guerra, igual o pai dele. Então ele tá muito mais na dele. Porém, ele vai ajudar na investigação que a Lily e a Ronnie vão começar aí. Então, não só ele, como o fofinho do Rich, que é um americano cubano que também entra muito na discussão racial que tá rolando ao longo da série. E na divisão racial que existe em Derry. Então, isso vai entrar muito em pauta ao longo dos episódios, e já que a gente já vê que o grupinho tá formado, esses são jovens que vão meio que investigar os rolês que estão acontecendo em Derry, que vão sofrer ao longo dos episódios. Eu até acho que pode rolar o Waiter Rich e a Marge em algum momento, porque a gente sabe que os dois se olharam ali no corredor, com aquele olhar tipo: "Eu gosto de você, você gosta de mim, mas você não é popular, eu tô com as populares, então a gente não pode se ver, não pode se falar, pipipipopopó." Mas talvez role algo. E no geral é isso que eu tinha pra falar sobre os dois primeiros episódios. São episódios muito bons, foi um início de temporada maravilhoso, o gore é legal, as cenas aí são intensas, as crianças conseguem entregar uma energia legal aí pros personagens, então os atores mirim até que são capacitados pro que eles estão fazendo. Eu acho que a Lily é a que mais entrega. Como a gente não teve muito dos outros atores, é difícil dizer um pouco mais sobre eles. Mas eu sinto que ao longo dos episódios eles vão até melhorando as suas performances, porque eles vão incorporando melhor os personagens. Mas ó, eu estou extremamente satisfeito com It Bem-vindos a Derry. O segundo episódio foi mais complexo, mais psicológico, mais conspiratório, se eu posso assim dizer. A gente conseguiu notar nesse episódio que existia muito da influência do Pennywise no que tá rolando em Derry, mas ao mesmo tempo, Derry como uma comunidade em si já é uma comunidade cheia de questões sociais a serem trabalhadas. Então a série tá misturando bem esse lado mais humano com o lado mais sobrenatural, intercalando isso muito bem ao longo dos episódios. E eu não vejo a hora de assistir os próximos, gente. Vem muita coisa pela frente, vem flashback pela frente, vem explicação de algumas coisas pela frente, vem novos terrores pela frente. Mas eu quero saber o que vocês acharam desses dois primeiros episódios. Comenta aí e comenta se vocês querem que eu continue com os vídeos aí de It Bem-vindos a Derry. Eu vou realmente continuar se vocês engajarem nesse vídeo, então comentário é sempre importante, clica no botão de hypar, me segue com mais conteúdos, e se você gosta de ouvir minhas asneiras aqui, sempre assista os vídeos, que é muito importante. Eu fico por aqui, um grande beijo e tchau!